Hoje eu vou contar um caso super famoso dos anos 50, uma história de amor que se transformou num crime. Vamos conhecer a história de Yvonne Chevalier. Oi, bem-vindos ao meu canal, eu sou a Flávia Ribeiro e você tá no Cafezinho Francês. Se você chegou por aqui agora, aproveita, já se inscreve no canal, ativa aí o sininho para receber as notificações e não perder mais nenhum vídeo. Deixa para mim também o seu like no comecinho desse vídeo que me ajuda muito na divulgação e fazer o canal crescer. E você, que é meu parceiro de toda semana, já sabe, deixa seu joinha que também me ajuda muito. Esse é o Cafezinho Francês Investigação, um quadro especial aqui do canal, onde eu falo sobre crimes reais e crimes que marcaram a história da França e da Europa. Se você é sensível a esse tipo de conteúdo, então eu já te alerto para clicar aqui na playlist que eu vou deixar para vocês e trocar de vídeo. Bom, gente, hoje eu vou contar o caso da Yvonne Chevalier, uma história assim bem polêmica e nem tão antiga assim. Aconteceu nos anos 50 e ficou muito famosa, muito conhecida na Europa, em outros países que não a França, então na Espanha, na Itália, na Inglaterra e até nos Estados Unidos, porque envolveu uma personalidade política muito famosa, bastante conhecida. Mas para te contar tudo isso, eu preciso começar do princípio. Yvonne Rousseau nasceu no dia 11 de setembro de 1912 na cidade de Bougie-le-Neuville, aqui na França, e não se sabe muito sobre o seu passado, somente que ela vem de uma origem bastante humilde. Seus pais eram agricultores e ela cresceu numa fazenda na cidade de Orleans. Orleans é uma cidade que fica próxima a Paris, mais ou menos umas 2 horas de carro. Quando ela era criança, ela tirava boas notas na escola e as pessoas que a conheceram diziam que ela era uma pessoa muito meiga, gentil, amável, bastante tímida e de uma beleza um tanto quanto discreta. Em 1935, aos 24 anos, ela vai trabalhar num hospital de Orleans como enfermeira e é ali naquele mesmo ano que ela vai conhecer Pierre Chevalier, um promissor estudante de medicina que fazia residência no mesmo hospital em que ela trabalhava. Pierre Chevalier nasceu no dia 30 de janeiro de 1939 na cidade de Orleans e a origem da sua família é bastante nobre. Eles eram burgueses, o seu avô era médico, o seu bisavô era médico e seu pai era um mestre ceramista muito conhecido na cidade. O Pierre era um homem bastante decidido, determinado e bonito. Quando os dois se conheceram, foi uma paixão assim tão instantânea, tão louca, assim, amor à primeira vista mesmo, que poucas semanas depois de conhecido, a Yvonne já vai morar com ele num apartamento onde ele vivia. Então ela passa a morar no endereço 22 da Rue Joana d'Arc, em Orleans. Eles vinham de mundos bastante diferentes, ele era de uma família bem tradicional, burguesa, teve uma ótima educação, enquanto a Yvonne vinha de uma família muito humilde, né, de simples camponeses agricultores, mas eles estavam tão apaixonados que eles resolveram superar essas desigualdades sociais. 1935 era um período de pré-guerra, a Segunda Guerra Mundial estava iminente e eles só queriam viver aquela paixão. Isso explica também porque eles resolveram se mudar assim tão rápido. Eles simplesmente queriam aproveitar aquele momento da vida, eles sabiam que era perigoso, que podia acontecer uma guerra, então eles simplesmente nem ligaram para as convenções de se casar na igreja ou se casar legalmente. Simplesmente eles se juntaram e estava tudo certo, provocando um desgosto ainda maior para a família do Pierre, que desaprovava completamente essa relação. A Yvonne sempre se mostrou muito apaixonada pelo Pierre, ela cuidava bastante da relação dos dois e também era atenta a todos os detalhes ali da casa, ela era muito romântica. Em contrapartida, o Pierre já era um pouco mais diferente, aquariano, né? 30 de janeiro é aquariano frio.
gelado. Mas enfim, ele já mostrava que ele tinha outras ambições na vida. Ele queria terminar os estudos, ele também tinha interesses pela vida política ali do país, então ele tinha uma relação diferente. 4 anos depois do início do relacionamento, ali em 1939, estoura realmente a Segunda Guerra Mundial e ele então é convocado para trabalhar no front. Ele vai trabalhar como médico tenente. Mas nesse mesmo ano ele tem uma licença para voltar para Orleans e ele aproveita essa volta para se casar com a Yvonne. Então eles oficializam a relação dia 26 de dezembro de 1939. Depois do casamento, o Pierre ele é enviado de volta para o front, ele fica lá por mais um tempo, ele chega até a ser preso e ficar preso na Alemanha, né, por conta do que estava acontecendo, e ele só vai retornar para sua cidade natal em 1941 e aí sim ele retorna como um herói de guerra. Ele recebe 2 condecorações do governo francês, Chevalier de la Légion d'honneur e Croix de Guerre, como uma homenagem pelos seus serviços prestados ali durante o período da guerra. Em 1941, o Pierre resolve então abrir o seu consultório ali na cidade de Orleans e o casal tem o seu primeiro filho, um menino chamado Tougot. Além de trabalhar como médico, ele também está envolvido em atividades políticas. Ele decide entrar para a resistência francesa e pouco a pouco ele vai se tornando uma figura bastante importante dentro desse movimento. A guerra ainda continua, mas em 23 de agosto de 1944, o Pierre Chevalier vai ser designado como prefeito provisório da cidade de Orleans. Após o fim da guerra, em 1945, ele vai ser eleito prefeito de fato ali da cidade e aí sim ele vai se consolidar como uma figura política bastante importante e um herói de guerra, porque ele vai começar a reconstruir a cidade de Orleans, que tinha sido praticamente destruída pelos bombardeios nazistas. Em 1946, a Yvonne dá à luz ao segundo filho do casal, Mathieu, e apesar da vida conjugal parecer estar muito tranquila, deles estarem felizes com o nascimento da segunda criança, não era bem assim, porque o Pierre estava cada vez mais ambicioso na sua vida política e ele passava cada vez mais tempo em Paris. Além disso, ele também fazia parte, trabalhava ali em outro partido, o UDSR, um partido que era novo ali para a época e do qual fazia parte também um político que viria a ser muito famoso, o François Mitterrand, que foi presidente da França de 1981 até 1995. Enquanto ele ia ascendendo na sua carreira política, a Yvonne ia ficando cada vez mais para trás. Ela ficava em Orleans, cuidando da casa, dos filhos, não trabalhava. O Pierre era descrito como um homem muito bonito, elegante, inteligente, muito competente socialmente, enquanto a Yvonne era descrita como uma pessoa bem tímida, de pouca beleza e socialmente inaceitável. Quando eu li isso, gente, socialmente inaceitável, eu fiquei me perguntando o que seria isso, né? Eu acho que, na verdade, eles esperavam bastante dela e ela era uma mulher tímida, ela falava pouco, né? Ela se expressava pouco. Eu acho que isso acabava incomodando tanto ao Pierre quanto as outras pessoas que cercavam ali o casal. Bom, então a relação parece estar esfriando cada vez mais. O Pierre sentia vergonha da Yvonne, ele achava que ela era uma mulher feia, uma mulher burra, que não sabia se vestir, então ele evitava a todo custo a presença dela e ele também evitava levá-la a eventos sociais e cada vez que isso era preciso, ele dava um jeito de deixá-la num canto, sem que ele ficasse muito do lado dela, evitava que fossem tiradas fotos deles juntos, então isso era algo bastante estranho.
De qualquer maneira, a Ivone seguia amando e venerando aquele marido, e até que em 1950 o Mathieu, o filho mais novo ali do casal, fica doente, uma doença inesperada, e para cuidar melhor do filho, a Ivone decide colocar a cama do garoto dentro do quarto do casal, para se tivesse alguma emergência ali durante a noite. E com a desculpa de não incomodar o menino, o Pierre acaba saindo do quarto e se instalando num outro quarto da casa. Só que quando o menino melhora, ele acaba que fica nesse quarto, ele não quer mais voltar para o quarto do casal. Em 1951, o Pierre é eleito deputado na Assembleia Geral e por conta disso ele fica ainda mais tempo em Paris e por consequência mais longe ainda da sua esposa. A esse ponto a Ivone já está desesperada para reconquistar o amor do marido e por isso ela decide então que ela vai ler mais, que ela vai se informar mais sobre política, sobre música, ela passa a frequentar salões de beleza para poder ficar um pouco mais bonita, se maquiar melhor, ela compra roupas novas, mas tudo isso vai ser em vão porque o Pierre não dá a menor bola para isso, ele continua desprezando bastante a Ivone e ele realmente só tá casado por conveniência, porque não era muito bom ali para a época um homem político ser divorciado e a França sempre foi um país bastante católico, então naquela época era melhor ter um casamento infeliz do que ser uma pessoa divorciada, tanto aos olhos da sociedade quanto aos olhos da igreja. Na primavera de 1951, a Ivone recebeu uma carta anônima sugerindo que seu marido tinha uma amante. Nesse momento, ela entra em pânico e ela decide então subir as escadas e procurar ali no quarto, no armário, alguma evidência, alguma pista que realmente confirmasse essa informação. Ela então decide revirar ali todo o armário, procurar nas gavetas, nos bolsos das calças, dos blazers, enfim, revirar tudo para ver se ela acha alguma coisa e finalmente ela encontra um bilhete escrito assim: sem você, a vida não teria beleza ou significado para mim, Jeannette. A Ivone fica chocada quando lê esse bilhete, porque na verdade ela conhecia aquela mulher. Se tratava de Jeanne Perrot, sua vizinha. A Jeanne, ao contrário da Ivone, era uma mulher muito bonita, ela era super elegante, sabia se vestir, ela tinha os cabelos ruivos assim, até a altura dos ombros. Ela era uma mulher muito independente, articulada e que frequentava os círculos intelectuais ali da cidade. Provavelmente esse era o tipo de mulher que os pais do Pierre esperavam que ele tivesse se casado. Porém, a Jeanne Perrot já era casada. Ela era casada com Léon Perrot, que era dono de uma das lojas de departamentos mais famosas ali da cidade de Orleans. A Jeanne também não era muito feliz no seu casamento. Seu marido era 15 anos mais velho que ela, ele não era muito bonito, era um homem baixinho, gordinho, careca, mas enfim, ele era um homem bastante generoso, né? Então ela continuava ali com ele. A Ivone não pensou duas vezes. Quando ela viu o bilhete, ela foi imediatamente até a casa da vizinha, tocou a campainha e quando ela abriu a porta, ela perguntou assim sem rodeios diretamente: você é amante do meu marido? A Jeanne não estava esperando por essa pergunta e ela fica bastante espantada, mas ela desconversa. Ela diz que não é amante do marido dela e que eles são simplesmente bons amigos. A Ivone não ficou nem um pouco convencida com essa resposta e ela continuou tentando investigar essa história mais a fundo, até que ela conversa com o Léon Perrot para saber o que ele tinha para dizer sobre isso. É quando ela tem uma surpresa um tanto quanto bizarra. Na verdade, o Léon diz que ele sabe que a Jeanne tem vários amantes, não só o marido dela, como muitos outros. Porém, ele diz que eles têm um acordo de que ela é livre, ela é independente para fazer o que quiser, desde que ela faça de maneira bastante discreta e sem escândalos,
nada que prejudique nem os filhos e nem os negócios, obviamente. Gente, esse tipo de acordo de relacionamento aberto é uma coisa tão francesa que me deixa espantada até hoje. Eu acho que eu ainda não me acostumei com isso, porque eles são tão desprendidos de relacionamento que, olha, mas enfim, opinião à parte. Com a traição confirmada, o abandono emocional do marido, a Ivone acabou não aguentando e caiu numa depressão profunda. Ela começou a beber e fazer o uso de muitos medicamentos, de calmantes. Ela também bebia muito café e fumava muito cigarro, o que fazia então com que ela tivesse muita insônia. Então ela tomava remédio para dormir, depois tomava remédio para acordar, enfim, ela ficou nesse ciclo de vício de remédios, bebida, café, cigarro, e isso não tinha fim. Ela tinha cada vez mais crises de ansiedade e crises de ciúmes ali, isolada em Orleans. Então ela decide que ela vai até Paris, até a Assembleia Nacional, para procurar o Pierre e confrontar essa situação. Então ela vai, pega o trem, chega lá, e quando ela tenta entrar na Assembleia, ela é simplesmente bloqueada. Os seguranças impedem a Ivone de entrar no prédio. Na verdade, os seguranças tinham recebido ordens expressas do Pierre Chevalier para que impedissem a Ivone de entrar se caso um dia ela aparecesse por lá. Então a humilhação que estava só ali no âmbito familiar acabou ficando pública. Ela sai de lá então arrasada, com o ego destruído e envergonhada, e quando Pierre finalmente volta para casa em Orleans, ela coloca ele na parede e pergunta o que está acontecendo, se ele tem outra mesmo, e ele simplesmente ignora. Ele fala que isso é assunto dele, que é problema dele, que é um assunto pessoal e que ela não tem nada a ver com isso. Só que a discussão passa para um nível bastante violento. O Pierre, ele bate nela, ele dá chute, ele dá tapa, enfim, e ela continua ali submissa, suplicando pelo amor desse marido. Os dias seguem ali infelizes para a coitada da Ivone, que depois dessa decepção tenta suicídio tomando um monte de medicamento e bebida alcoólica, mas felizmente nada acontece e ela acaba se recuperando também para poder ficar com os filhos. Ela então decide que ela quer ter uma licença para portar uma arma. Então ela diz que ela precisa da arma para se sentir protegida, já que ela fica muito tempo sozinha em Orleans enquanto seu marido está em Paris. Quando finalmente ela consegue essa licença, no dia seguinte ela vai até uma loja de armas e pergunta para o vendedor qual seria a melhor arma para matar uma pessoa apenas com um tiro. E o vendedor indica para ela uma pistola semiautomática 7.65 milímetros. Ela compra a arma e mais 25 balas. No dia 11 de agosto de 1951, o Pierre Chevalier é eleito ministro da Educação, da Juventude e dos Esportes. E no dia seguinte seria a sua primeira aparição pública como ministro ali num evento da cidade. Então ele sai de Paris e pede para o seu motorista passar na casa dele lá em Orleans antes de ir direto para o evento, porque ele percebe que ele está com uma sujeira de cigarro na calça, então ele quer se trocar antes de ir para essa feira. Então, no dia 12 de agosto de 1951, o Pierre Chevalier chega na sua casa, entra no seu apartamento, cumprimenta os seus filhos e vai direto para o quarto para procurar um novo terno ali para se trocar. Quando a Ivone percebe que ele está em casa, ela vai até o quarto numa última tentativa de fazer esse relacionamento dar certo. A Ivone diz para ele que ele é o amor da vida dela, que ela não conseguiria viver com outro homem e que ela não suportaria que ele vivesse com outra mulher, que isso ia acabar com ela, que ela ia ficar completamente destruída. O Pierre já não tá nem aí mais pra Ivone, ele não quer nem escutar mais essa história toda. Ele manda ela calar a boca e fala pra ela que ele tem nojo dela. Ele ainda diz que ele vai se divorciar dela, que vai colocar os meninos num colégio interno e que ainda vai fazer mais, que vai impedir a Ivone de visitar as crianças nesse colégio. A Ivone sai do quarto e volta com a arma que ela tinha comprado. Só que ela volta apontando a arma para a própria cabeça e dizendo que ela vai se matar se o Pierre a deixar.
Ele, de uma maneira bem fria, dá risada daquela situação e fala para ela: se mata, pode se matar, vai ser a coisa mais inteligente que você vai fazer da sua vida. Mas espera eu sair do quarto porque eu não quero que você suje as minhas roupas de sangue. Quando a Yvonne escuta isso, ela sente uma raiva, uma fúria que sobe e ela simplesmente dispara 4 tiros mortais. Ela acerta o Pierre no peito, no braço, na perna e na barriga. E logo que ela dá os tiros, ela fica em estado de choque, congelada com a arma nas mãos. Mas nesse momento, o Mathieu, que era o filho mais novo ali do casal, ele aparece no quarto chorando e ele vê o pai dele deitado no tapete do quarto. Ela então volta-se, pega a criança, desce as escadas e toca no apartamento da concierge do edifício. Concierge, na verdade, é uma espécie de síndica. E ela pergunta para a mulher se ela pode ficar um pouquinho com o filho dela porque ela está um pouco ocupada. A mulher, que tinha escutado todo o barulho, pergunta se está tudo bem. E ela diz: não, tá tudo certo, não se preocupe. Quando ela volta para o apartamento, ela entra no quarto no intuito de tirar a própria vida. Só que ela vê em cima da cômoda a foto dos filhos do casal e ela sente pena e fica sem coragem de se matar. Ela diz que quando ela vai colocar a arma em cima dessa cômoda, sem querer ela faz um 5º disparo, mas que foi um acidente. Quando tem esse último tiro, a concierge sobe até o apartamento da Yvonne e toca ali na porta, e quando a Yvonne abre a porta, ela já diz diretamente: eu matei o meu marido. A Yvonne entra tranquilamente ali no apartamento, pega o telefone e liga para o delegado da cidade, que era um amigo do casal. Ela pergunta para ele se ele pode então ir até o apartamento, e ele pergunta se tá tudo bem, por quê? E ela diz: o meu marido precisa de você. Quando o delegado chega no apartamento, a Yvonne já está completamente vestida de preto, ela já está de luto pela morte do marido, e o delegado fica muito chocado com aquela cena e tenta entender tudo o que aconteceu ali. Ela então é levada imediatamente para a delegacia, onde ela vai prestar depoimento, contar tudo o que aconteceu, a briga, a traição, os ciúmes, até chegar finalmente ao assassinato. A notícia da morte do prefeito correu a cidade e as pessoas gritavam pela condenação absoluta ali da Yvonne. Ele era realmente uma figura bastante importante, muito conhecida e muito amada ali pelo povo daquela cidade, porque ele realmente estava reconstruindo todo o local. Então todo mundo ficou muito revoltado com aquele assassinato, com aquela morte tão violenta, sem nenhuma necessidade. O Pierre recebeu as homenagens como um homem de Estado e no seu funeral estavam presentes muitos políticos, inclusive o presidente da França da época. Toda a cidade estava de luto, as lojas foram fechadas e uma multidão saiu às ruas para acompanhar o cortejo. O julgamento da Yvonne começa no dia 5 de novembro de 1951 e eles decidiram deslocar o julgamento da cidade de Orleans até a cidade de Reims, porque eles acharam que lá ela teria assim um pouco mais de chance de ser julgada de uma maneira mais idônea. Mais de 3.000 pessoas foram para a frente do Tribunal de Justiça porque queriam acompanhar o julgamento e saber o veredito. Quando a Yvonne chega no tribunal, ela está vestindo um terninho cinza e ela está esquálida, muito magra, muito abatida, com olheiras profundas, com um ar assim de muito arrependida mesmo. Como eu disse ali no início, as pessoas estavam muito contra a Yvonne, mas no decorrer do processo e com todas as informações que foram surgindo sobre a traição, sobre as humilhações, os xingamentos, a violência, as pessoas passaram a ter uma certa simpatia por ela. O processo vai seguindo ali o seu curso quando a Jeanne Perrot é chamada para ser testemunha. E quando ela entra na corte, é um burburinho total. Ela tá vestindo um terninho verde musgo com uma boina, seus cabelos ruivos, e ela é uma mulher
escandalosamente bonita, mas um tanto quanto arrogante e snob. E aquela postura não agradou as pessoas ali no tribunal e muitas mulheres também passaram a julgar bastante o comportamento da Jane. Aliás, esse tipo de comportamento a gente acha até hoje, né? Muitas mulheres continuam julgando outras mulheres por terem casos com homens casados, quando na verdade os dois deveriam ser julgados, né? Afinal de contas, o homem também é casado. Nesse caso, a Jane, ela era casada, mas eles tinham um acordo, ela e o marido, eles tinham um relacionamento aberto. Então, na verdade, o problema não era dela, era mais do Pierre. O advogado da Yvonne vai fazer, então, uma defesa brilhante, falando que ela era uma mulher desprezada, humilhada diariamente pelo marido, além do que ela era maltratada emocionalmente e fisicamente. Ele leva então um psiquiatra que vai fazer uma avaliação do quadro clínico ali da Yvonne naquela situação e ele diz que ela estava completamente fora da razão, que ela estava emocionalmente abalada e que por isso ela teve essa atitude tão violenta. O advogado da acusação, que era o advogado da vítima, do Pierre Chevalier, ele por sua vez, ao invés de pedir a condenação máxima para Yvonne, ele mesmo parece ter um pouco de pena dela e ele fala que realmente ela teve uma vida difícil, que o Pierre não era um homem fácil e ele pede uma condenação de 2 anos. Bom, então depois de todo o processo, o júri sai para deliberar e na verdade nesse júri não havia nenhuma mulher, eram 10 homens analisando ali aquele caso e eles ficam 30 minutos ali decidindo qual será o destino da Yvonne quando eles retornam com o veredito. E para surpresa de todos, o juiz diz que Yvonne é inocente. Lá fora, uma multidão gritava: "Libertem Yvonne!" Dentro da sala, muita emoção, porque algumas mulheres se identificavam com ela. Uma coisa muito surpreendente que também aconteceu na época foi que a Igreja Católica perdoou os pecados de Yvonne Chevalier. Então, ela realmente foi considerada uma mulher inocente diante da Igreja, o que era inusitado. E por indicação do padre da paróquia que a Yvonne frequentava, ela foi viver na Guiana Francesa com seus 2 filhos. Lá ela vai viver numa cidade chamada Saint-Laurent-du-Maroni e vai trabalhar como enfermeira no Hospital André Buron e ela vai se dedicar muito à vida das pessoas doentes que não têm nenhum recurso, então ela se dedica muito às pessoas carentes. Ela também vai ensinar enfermagem para os funcionários ali do hospital e ela chega até ter o posto de diretora da maternidade. Nessa cidade, a Yvonne vai ser uma mulher muito trabalhadora e muito dedicada à comunidade mais carente e ela vai ser tão respeitada que hoje em dia existe até uma rua que leva o seu nome lá na cidade. Ela fica na Guiana Francesa até 1963, quando ela decide voltar para a França e então ela vai morar numa cidade que se chama La Motte-Bouvron, que fica a 45 quilômetros só ali da cidade de Orleans, onde ela viveu com o Pierre Chevalier. Ela fica nessa cidade até a sua morte em 2 de novembro de 1984, aos 72 anos. Fazendo um parênteses aqui na história, uma coisa muito interessante e que só foi revelada alguns anos mais tarde, o François Mitterrand, ele era muito amigo do Pierre Chevalier e ele disse numa entrevista que o Pierre chegou a confessar para ele que a esposa Yvonne estava numa crise de ciúmes assim muito terrível, que ela não dava sossego para ele e o François Mitterrand disse para ele: olha Pierre, cuidado, hein? Crime passional existe. E o Pierre responde para ele: não, ela nunca teria coragem. Só que ela teve. Bom, gente, esse foi o caso de hoje. Me deixa aí nos comentários o que você acha dessa história toda. Se você acha que a Yvonne realmente mereceu esse perdão da igreja e ser absolvida ali pela justiça, ou se ela realmente foi uma assassina cruel e fria e que ela merecia ter ficado muito mais tempo na cadeia. Se você gostou desse vídeo, deixa pra mim o seu like, compartilha esse vídeo com seus amigos
amigos. Se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, porque toda semana eu posto um vídeo novo por aqui. Aproveita também e me segue lá no Instagram, @cafezinhofrancês, que por lá eu também solto muitas notificações dos vídeos que saem aqui na semana, solto umas prévias dos vídeos e também coloco fotos dos lugares que eu visito aqui na França, e é um jeito da gente ficar pertinho por lá também. Obrigada por ter assistido esse vídeo até aqui. Bisous e au revoir!